tema relativo a relacionamento cristão, baseado na carta de Paulo a Filemon. Então você pode abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo a Filemon. Nós vamos, esta noite, meditar nesse texto precioso da Palavra de Deus que muito chama a minha atenção. Carta de Paulo a Filemon. Dela nós podemos extrair lições preciosas, mas há dois aspectos, para mim, relevantes nessa carta. Primeiro, o aspecto salvífico, soteriológico, porque quando nós estudamos e lemos a carta de Paulo a Filemon na perspectiva teológica, especificamente naquilo que diz respeito à doutrina bíblica da salvação, nós percebemos aqui uma analogia que Paulo faz com relação à obra de Cristo, quando ele trata e expõe o relacionamento dele com Filemon e a relação também com Onésimo. Essa carta serve de ilustração e de analogia para a obra redentora que Deus proporcionou a cada ser humano pecador através de Jesus Cristo. Mas também essa carta, ela chama a nossa atenção no que diz respeito à importância dos relacionamentos interpessoais. E é nessa perspectiva que nós queremos refletir essa noite e faremos então a leitura desse texto. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação na tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntariamente. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti,
assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, e eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado da tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Queridos, vida cristã é relacionamento. Ouvi uma frase do Dr. John MacArthur Jr. em um livro, quando ele afirmava que não apenas vida cristã, mas cristianismo é relacionamento. E isso é verdade quando nós pensamos que é impossível ser considerado cristão, é impossível ser cristão se a vida desse que se diz cristão não for pautada num relacionamento sólido e comprometido com Deus através da pessoa de Cristo. Então, o cristianismo é relacionamento quando nós pensamos que obrigatoriamente, necessariamente, elementarmente somos cristãos pelo fato de termos e mantermos uma relação primária com o Senhor, com aquele que nos salvou pela sua infinita graça. Mas cristianismo é relacionamento não só quando nós pensamos numa relação vertical, minha com Deus, mas cristianismo é relacionamento quando nós pensamos na importância do corpo de Cristo. É impossível ser um bom cristão, é impossível ser um bom seguidor de Cristo ou um seguidor fiel de Cristo se eu não aprendo e nem desenvolvo relacionamentos também com as pessoas. É impossível. Sobretudo quando nós consideramos que ser membro do corpo de Cristo, ser parte do corpo de Cristo, não é uma alternativa para que nos achemos em atividade religiosa. Ser membro do corpo de Cristo e participar desse corpo de Cristo é algo necessário, porque a igreja é o corpo do Senhor e foi instituída, criada, originada pelo próprio Senhor. De modo que é impossível ser um bom cristão fora do corpo de Cristo ou negligente no relacionamento e no compromisso com esse corpo. Se isso fosse verdade, não haveria necessidade de estarmos reunidos, nem o Senhor haveria instituído a sua igreja para que nela os santos pudessem ter comunhão e também desenvolverem seus dons de forma mútua para o crescimento mútuo, de modo que o nome do Senhor venha a ser glorificado através dessa relação.
Então, cristianismo é relacionamento. A Igreja Católica errou e entendeu errado quando imaginou que a verdadeira vida cristã poderia ser desenvolvida a partir dos mosteiros. Havia a intenção da separação do início. Havia a intenção e o desejo de fazer com que o clero não se misturasse, nem fosse afetado, nem se contaminasse com os impuros. Mas a partir daí, houve um desvirtuamento quando passaram a viver vidas reclusas, distante da comunidade, e isso já era fruto de entendimento errado que progressivamente foi invadindo e sendo infiltrado dentro da teologia da igreja, e a igreja acabou completamente desvirtuada, salvo os remanescentes do Senhor. De modo que qualquer um que deseja ser cristão e entende que pode desenvolver um relacionamento saudável, aceitável por Deus, a revelia dos irmãos, a revelia da comunhão e do comprometimento com outras pessoas, a revelia do desenvolvimento de novos relacionamentos, essa pessoa estará pautando o seu procedimento cristão num erro, numa ignorância, numa falácia. Deus não aceita. Se quer a prova disso, você pode ler a primeira carta de João, que fala muito claramente. Há necessidade imperiosa de amor nos relacionamentos. Há necessidade vital no crescimento e no desenvolvimento de boas relações. A forma como você deve evidenciar que você ama a Deus e que você anda com Deus é exatamente demonstrando isso na relação com as pessoas. É impossível, e João diz isso, dizer que eu amo a Deus. É impossível eu dizer que amo a Deus se eu não amo a meu irmão. E eu só posso amá-lo se eu aprender, se eu entender que eu preciso estar em constante desenvolvimento e avançando, progredindo, expandindo o meu raio de relacionamento na igreja. Portanto, olhar para esse texto é para mim um desafio, porque a carta de Paulo a Filemon é um manual de relacionamento cristão. Aqui Paulo trata de perdão, ele trata de amor ao próximo, ele trata de reconciliação, de consideração, de lealdade, ele trata de confiança e restituição. E tudo isso são elementos necessários para o desenvolvimento de boas relações. Essa carta aqui foi enviada por Paulo a Filemon, como também a sua esposa Ápia e ao seu filho Arquipo, e bem como a toda a igreja que estava reunida, que congregava na casa de Filemon. Filemon era um homem rico, um sujeito muito crente, abastado, e havia sido alcançado pelo Evangelho através do ministério de Paulo. No verso 2, Paulo diz a quem ele escreve: a nossa irmã Ápia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Verso 19, ele diz: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves.
porque Filemon havia sido alcançado pelo ministério de Paulo. Filemon era um sujeito crente, mas de vida exemplar. Observe verso 5 e verso 7. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Observe aqui que aqui Paulo expõe qualidades fundamentais da vida desse crente. Era alguém com quem as pessoas tinham prazer de estar. Diferentemente, e aqui cabe a nossa reflexão, diferentemente de alguns que as pessoas até evitam estar juntos quando chega fulano. Pensa assim. Está ali o grupo reunido, quando fulano chega e lá vem fulano. E sai cada um para lá. A gente dessa natureza. Filemon era o contrário. Filemon era alguém que atraía pessoas para estar com ele. Era um sujeito com quem se tinha prazer em estar. Paulo agora estava preso e o escravo que havia fugido da casa de Filemon e havia também se convertido, ele foi ter com Paulo e provavelmente melhor ele se converteu ali através do ministério do apóstolo Paulo. Filemon havia roubado Paulo e fora parar, ainda talvez não preso, mas visitando o apóstolo Paulo, quando na ocasião ele foi alcançado pelo Evangelho. Verso 18 ele diz: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo se propõe a pagar o dano realizado por Filemon, por Onésimo, antes de sair da casa de Filemon. E ele vai parar ali na prisão onde Paulo estava, e Paulo então o alcança para o Evangelho, segundo o verso 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Alguns comentaristas, a exemplo do Dr. Russell Champlin, ele diz que no período do domínio romano havia aproximadamente 60 milhões de escravos espalhados por todo o império. Eu achei um dado alarmante, mas essa é a nota que o Dr. Russell Champlin apresenta em um dos seus comentários. E alguns desses escravos escapavam dos seus senhores roubando, e quando eram pegos, alguns tinham a sua testa marcada com ferro quente, com a letra F, que simbolizava fugitivos. Outros eram imediatamente crucificados. Um escravo não tinha direitos. Um escravo era considerado como uma ferramenta viva, não era considerado como pessoa, mas um elemento que existia para fins de produção para o seu senhor. E Paulo agora tem a oportunidade de alcançar essa vida, a vida de Onésimo, e Paulo então o leva para Cristo. E imediatamente, quando Onésimo foi alcançado por Paulo, Onésimo então passa a servi-lo. E Paulo sabe que bem poderia manter Onésimo com ele, mas ele entende o princípio ético e também o princípio legal. Ele pertence a alguém. É interessante a gente observar
essa questão ainda no primeiro século, que Paulo em nenhum momento combatia a escravatura, mas ele respeita essa legalidade, e de modo que, uma vez sendo alcançado pelo Evangelho de Cristo, Onésimo deve retornar à casa de Filemon, e Paulo diz: olha, recebe como recebe a mim. E quando nós entramos nessa história, nós começamos a dimensionar e perceber nessa carta qual é a importância e a vitalidade que os relacionamentos precisam ter nas nossas vidas. Como eu devo encarar o relacionamento com os meus amados irmãos que fazem parte do mesmo corpo que eu faço. Deus deseja que eu e você cresçamos em relacionamentos. Deus deseja que eu e você expandamos cada dia novas fronteiras e consigamos penetrar de forma amigável e sadia na vida das pessoas. Amanhã quero falar sobre dirigido às famílias, e vou fazer destaque a um dos grandes desafios para as famílias, que é a questão da individualidade. Isso é um princípio que tem sido adotado pela sociedade global, onde cada pessoa tem direito de fazer o que quer e ninguém deve se intrometer na vida desse. Respeito à individualidade do ser humano. Às vezes nós concebemos esse princípio como sendo um princípio cristão, e não é. E não é. À medida que nós crescemos nos relacionamentos, nós nos expomos para as pessoas, dando a elas a permissão de invadirem a nossa vida e tratarem aquilo que precisa ser tratado quando algo de errado for percebido na minha vida e na sua vida. Nós só não nos expomos, como nós também entramos na vida das pessoas. Os outros também se expõem, e é impossível ter relacionamentos saudáveis e crescentes se eu não estiver disposto a permitir que as pessoas tratem comigo, e se elas não estiverem dispostas a permitir que eu também trate com elas. Eu posso, ontem fiz referência, quando falei da possibilidade de estar trabalhando aqui efetivamente com os irmãos, quando da minha conversa primária com o pastor Arnaldo, quando deixamos muito claro que não abraçaríamos a ideia de ministério se fosse apenas por amizade, que nós não confundiríamos isso. E ontem até disse que se fosse para convidar de fato um amigo para trabalhar aqui, ele convidaria o pastor Samuel. Falei isso ontem. Mas o pastor Arnaldo disse que passamos umas férias juntas no ano passado, e ele disse aqui que estava me observando. Pensa ele que eu também não estava. Não é? Ele fica rindo, não, que era percebendo você também. Mas eu comecei a observar ali também o relacionamento de pastor Arnaldo e pastor Samuel. E certamente esses dois irmãos podem afirmar que em dados momentos, um teve que tratar muito sério na vida do outro. Não é verdade? Os irmãos não precisam dizer o que é. Mas é impossível ter relacionamentos profundos, relacionamentos saudáveis, é impossível continuar crescendo se nós não estivermos dispostos de fato a entrar
mesmo sendo acusado de invadir a privacidade. Mas o procedimento cristão é que nós devamos proceder com responsabilidade mútua no tratamento uns com os outros. Isso é o princípio cristão. Nenhuma igreja cresce no amor. Nós cantamos aqui. Nenhuma igreja vai ter desenvolvimento saudável se houver pessoas melindrosas demais. E observe uma coisa: pessoas que normalmente são cheias de melindres, pessoas que reagem sempre na defensiva, pessoas que se justificam demais quando são tratadas, são pessoas normalmente demoradas a crescer na relação com Deus. São pessoas atrofiadas espiritualmente. E são as primeiras, quando a relação delas não está boa com o Senhor, elas passam a focar única e exclusivamente no erro dos outros. Há uns 15 dias atrás, uma pessoa me procurou na igreja porque queria conversar comigo. E ela veio e me expôs o pensamento dela e aquilo que ela queria. E dentre tudo que ela falou, ela disse: eu estava muito chateada com o senhor, porque eu estava carregando a ideia de que o senhor não gostava de mim. Eu disse para ela: querida, heroína, isso, observe uma coisa, quando a nossa relação não está bem com Deus, nós focamos nas pessoas. E nós vamos procurar nas pessoas a responsabilidade pela falta de comunhão, pela falta de compromisso, pela falta de frutificação na responsabilidade que eu tenho com Deus. Isso é clássico. Isso acontece constantemente. Quando eu ajo irresponsavelmente na minha conduta cristã para com Deus, eu passo a atribuir responsabilidade pelo meu fracasso, pelo meu insucesso, pela minha irresponsabilidade, eu atribuo às pessoas. Eu digo: estou assim por causa de fulano. É impossível, é mentira. É impossível eu estar bem com o Senhor e agora ter a minha comunhão quebrada porque fulano está impedindo. Se eu estou bem com o Senhor, eu vou alcançar a vida dos meus irmãos, eu vou me relacionar bem com ele, eu vou amá-los apesar dos seus erros. Quando você vê alguém que só reconhece e aponta erros dos outros, perceba que essa pessoa não está bem com Deus. É impossível estar bem com Deus enxergando apenas os erros das pessoas, porque ninguém é um poço só de fracasso. Ninguém é um poço só de erros. Todo mundo tem erros e tem também virtudes. E quando a visão é equilibrada, quando a relação com Deus vai bem, e quando nós entendemos a importância de nos relacionarmos bem com as pessoas, nós vamos enxergar cada pessoa na sua individualidade, mas de forma equilibrada, reconhecendo os seus pontos fracos, mas também reconhecendo as suas virtudes. Lembro de uma história de uma irmã que, não diferentemente de outros, ela não enxergava erro em ninguém. Para ela, as pessoas só tinham bondade. Para ela, só conseguia falar das virtudes das pessoas. E o pastor ficou encucado com aquilo. Ele disse: hoje eu pego essa irmã. Falou: irmã, o que é que a senhora acha do diabo? Olha, pastor, ele tem qualidade. Me diga uma. Ele sabe que é derrotado, mas não desiste. Ele é perseverante. Deus me livre. Isso também é um desvirtuamento, não é?
Isso também é um desvirtuamento. Queridos, como é que nós podemos, de fato, crescer nos relacionamentos? De que maneira? Quais são os passos? Será que há algum indicador? Será que há indicadores que nos permitam enxergar que é possível crescer, que é possível alcançar as pessoas, que é possível se relacionar bem com as pessoas, ainda que não sejamos íntimos com todo mundo? Nós não temos que ser íntimos com todo mundo. Nós teremos aqueles com quem nós desenvolveremos maior intimidade, com quem haverá maior compatibilidade, haverá identificação mais com uns do que com outros. Mas o que cabe a nós, o que pesa sobre nós, é a responsabilidade de nos relacionarmos bem com as pessoas e crescermos sem traves, sem deletar as pessoas das nossas relações, sem fazer cara feia, sem ter que mudar de calçada quando nós encontramos um irmão ou uma irmã na rua. Isso acontece, eu sei que isso acontece. Quando é que nós vamos de fato crescer? Nós crescemos, quero fazer essa primeira afirmativa, que nós crescemos nos relacionamentos quando nós agimos com humildade e com moderação. E o exemplo de Paulo aqui é claro. No verso 1, veja como Paulo se apresenta. Ele está redigindo a carta a fim de mandar para alguém. Ele vai ser aquele que vai mediar uma relação quebrada. A relação está quebrada entre Filemon e Onésimo. O texto não diz por que razão Onésimo fraudou Filemon. Pode-se supor que Onésimo pudesse até ser, em algum momento, tivesse sido maltratado. Pode ser, mesmo sendo Filemon um crente em Cristo. Mas o fato é que nessa mediação, Paulo vai ampliar o seu relacionamento agora com esses dois irmãos, à medida que faz a mediação entre eles. Paulo faz aqui o papel de pacificador. É aquele que não ateia mais fogo na fogueira. É aquele que não coloca mais combustível no relacionamento quebrado entre Filemon e Onésimo. Ele vai mediar. E a gente observa aqui que houve humildade e moderação da parte de Paulo. Isso são indicadores que nos permitem entender que nós crescemos quando agimos com humildade e moderação nas nossas relações. O verso 1, Paulo diz, se apresenta Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Quando Paulo vai interceder pela vida de um escravo, ele coloca-se no mesmo nível dele, ao invés de usar o título de apóstolo. Ele se identifica com aquele a respeito de quem ele vai mediar a causa. No verso 9, Paulo chama a si próprio de velho. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho. Observe o verso 10. Peço-te por quem? Por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Quando Paulo vai defender a causa de alguém que o mundo considera apenas como objeto do seu dono, ele chama de meu filho. Ele chama de meu filho. Ele procurou identificar-se exatamente com Filemon. Paulo não usa aqui a sua autoridade apostólica para impor obediência a Filemon, mas ele solicita antes por amor. Queridos,
Às vezes, nós bloqueamos relacionamentos por causa da nossa intransigência, por causa da nossa falta de humildade e por conta da nossa falta de moderação. Você sabe que Paulo, ele poderia ter usado com toda a legalidade, com toda a legitimidade, o seu título de apóstolo. Mas Paulo entendia que título não dignifica ninguém. Então você é pastor, eu sou pastor, não é o título que me dignifica. E as pessoas, elas poderão até demonstrar respeito por causa do título, mas isso vai ser algo superficial. Se você tem alguma função, algum cargo, se você é diácono, líder de algum departamento, entenda que as pessoas não te respeitarão simplesmente por causa do título. Se você carrega qualquer outro título, entenda, não é isso que dignifica alguém, mas sim o nosso procedimento é quem dignifica o título que pesa sobre nós. Precisamos aprender isso. Certa vez fui conversar com um diácono na nossa igreja e eu tenho uma relação muito saudável com todos os diáconos. E numa conversa eu falei para ele que o procedimento, estava querendo montar uma sala de inglês para estudar a Bíblia em inglês com uma turma da igreja, e isso começou a acontecer sem o meu conhecimento. E eu não sou do tipo que mando na igreja, a igreja não é minha, mas eu entendo que toda reunião que acontecer deve ser pelo menos do conhecimento do pastor. E eu então procurei, porque a esposa dele perguntou se eu tinha conhecimento. Eu falei, não tenho conhecimento disso. A esposa foi e falou com ele, disse, olha, você precisa comunicar ao pastor. E ele veio conversar comigo e disse, me diga uma coisa, o senhor precisa saber disso, eu tenho que lhe falar do que precisa. Então saiba que eu sou diácono aqui. Muito bem. E eu sou o seu pastor. Eu não preciso alterar a voz. Eu não preciso gritar com ninguém. Nem eu preciso mostrar que o título é maior do que eu. Às vezes nós atropelamos as pessoas, às vezes nós afastamos as pessoas de nós, porque nós queremos ser maior do que somos. Porque nós estamos montados em cima de conceitos que servem muito bem para o mundo. Queridos, haverá muito mais avanço, haverá muito mais progresso quando nós entendermos o princípio efetivo da humildade e da moderação. Observe aqui como é que esse homem se apresenta, tendo ele toda a autoridade para se apresentar como apóstolo do Senhor, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, 13 epístolas, um homem que mais fundou igreja. Ele se identifica como prisioneiro, ele se identifica como velho, e ele diz, Onésimo é meu filho, recebe esse irmão. Nós crescemos nos relacionamentos quando nós agimos com moderação e com humildade. Em segundo lugar, nós crescemos nos relacionamentos quando elogiamos sinceramente as pessoas. Nós vivemos um evangelho em crise. Nós vivemos um cristianismo que as pessoas se reservam a não elogiar o irmão, porque ele acha que se elogiar aquele irmão vai ficar orgulhoso demais. Então, em nome do zelo, em nome da boa fé, é melhor não elogiar fulano. Mas Paulo tem um procedimento diferente. Observe aqui no verso 5, ele diz,
ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Paulo reconhecia a vida amorosa e a vida de fé, a fidelidade de Filemon para com o Senhor. Filemon era fiel no procedimento e também fiel naquilo que ele abraçava como doutrina cristã. Ele mantinha-se pautado no princípio que recebeu, de modo que isto se evidenciava no seu relacionamento. Quem abraça a fé cristã precisa necessariamente ser fiel ao Senhor. No verso 7, ele disse: Paulo diz: tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são recriadas. Paulo enaltece os efeitos do amor de Filemon na vida dos outros irmãos. É impressionante perceber que quem anda com Deus alcança com amor a vida das pessoas. Queridos, crentes ranzinzas, crentes que afastam as pessoas, são pessoas que precisam de fato ter experimentar uma revolução nos seus conceitos cristãos, porque nós não fomos gerados para isso. Agora, eu também não me engano, eu não acho que a igreja vai ser um mar de rosas, porque enquanto estivermos nesse corpo, nós carregaremos as nossas imperfeições. Mas o que me alarma, o que me assusta, é que algumas igrejas mais parecem um canil. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, ele trata sobre essa questão. Tenham cuidado para que não vos devoreis uns aos outros. Há pessoas que vivem em pé de guerra com todo mundo. E Paulo aqui nos dá o exemplo da humildade e nos dá o exemplo também do retorno, do elogio sincero, de olhar para as pessoas, enxergar nelas as suas virtudes, e à medida que você é privilegiado e abençoado pela vida dos irmãos, diga isso para eles. Isso faz bem à alma. É bom quando nós ouvimos de outras pessoas as nossas qualidades. Faz bem para mim quando os membros da minha igreja dizem: pastor, nós somos amados pelo Senhor. Pastor, nós percebemos como o Senhor cuida de nós no ensino da palavra. Pastor, nós percebemos como nós somos privilegiados pelo fato de o Senhor nos estar envolvido com tanto chafurdo e com política que hoje virou moda em muitas igrejas. Isso faz bem para mim, isso me ajuda a caminhar com maior fidelidade no meu ministério e no trato com as pessoas. Por isso que quando eu escuto isso deles, eu tenho que também retribuir. Isso faz bem para minha esposa eu dizer que a amo. Faz bem para os meus filhos eu beijá-los e dizer que amo cada um. Faz bem para eles, faz bem para a alma do ser humano. Certo dia, meu filho mais velho me chamou a atenção. E ele disse: papai, o senhor está me dando bronca demais. Irmãos, aquilo foi duro, porque aquilo estava ferindo a alma dele. E eu precisava falar. Porque assim como o elogio eleva, nos faz sentir bem, nos faz sentir gente, nos faz sentir amados, a constante bronca, o constante apontamento dos erros faz com que as pessoas fiquem para baixo. Causa nela um estímulo negativo a continuar firmes. Por isso, Paulo, quando intermedia
esse caso, ele tece elogios sinceros àquele a quem ele conhecia. A casa de Filemon era um oásis para os irmãos que ali chegavam. Paulo está elogiando Filemon porque Filemon era alguém que desenvolvia a capacidade de também abençoar os outros. O verso 7 que nós lemos fala isso. O verso 21 também nos aponta isso. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Como é bom a gente falar com alguém e saber que aquela pessoa vai obedecer e atender a nossa orientação de pronto, e vai muito além, e desenvolverá além daquilo que a gente orienta, daquilo que a gente diz. Então Paulo tece esse tipo de elogio. Paulo reconhecia os valores, as virtudes de Filemon. Deixa eu me perguntar uma coisa aqui. Qual foi a última vez que você fez um elogio sincero a alguém com quem você não se relaciona todos os dias? Você já tentou fazer um elogio a alguém que, quando você olha para ele, só vem erros na sua mente? Você já tentou alistar, elencar qualidades de alguém que porventura você odeia? Eu e minha esposa, há 12 anos, nós fazemos aconselhamentos com casais. Eu tenho uma decisão tomada lá na nossa igreja, que eu não celebro nenhum casamento se antes os nubentes não passarem por um aconselhamento de 2 meses. São 8 sessões de aconselhamento comigo e com minha esposa. Eu não celebro casamento de crentes de outra igreja, eu não celebro casamento de crentes com descrentes, eu não celebro casamento em que eu não conheço. E mesmo se for membro da igreja, se marcar coisa em cima da hora, eu também não celebro. Isso aí é a igreja assim. E estávamos fazendo um aconselhamento de um casal já casados. E estavam em pé de guerra. Já havia tido até agressão física. E aí nós pedimos para que eles alistassem 5 qualidades de cada um. E ficaram ali coçando a cabeça e nada. Eu digo, coloca 4. E fui baixando. Eles não conseguiam. Quando eu